Alô? Alô? Psiu. Ah, achei vocês! Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Acho que vocês devem estar se perguntando que danada é isso que esse professor está fazendo. Na verdade, aqui eu tenho um monte de coisa. Tá prejudicando a visão de vocês? Eu acho que é melhor tirar, né? Pois é, minha gente. Deixa eu dar só uma arrumadinha. Será que realmente é preciso a gente viver com tanta coisa que a gente guarda de lembrança? Coisas que na verdade já deveriam estar no lixo há muito tempo, né? Quantidade de livros que a gente não precisa mais. É, a quantidade de relógios, a gente só tem um braço, só tem, né? Não precisa tanto relógio. Para que tanto produto, tanto perfume, né? Contanto que fique sempre cheiroso. Pois bem, quando a gente fica pensando nos homens das cavernas, eu sei que não tinha tecnologia, não tinha celular, alguns acham que era uma vida monótona, mas uma coisa é certa, eles não tinham tantas tralhas para encher suas cavernas, né? E principalmente para complicar a vida. Pois bem, vocês sabiam que hoje, né, tem uma filosofia aí permeando vários grupos, certo? Que defende que a gente precisa viver com menos. Esses que aprovam isso ou definem isso, defendem isso, recebem um termo chamado minimalismo. Não sei se vocês já se depararam com esse termo. Pois bem, esse termo minimalismo ele surge lá é, nos movimentos artísticos, né, do século XX, né? Tanto que às vezes é confundido, né? Aí com as tendências artísticas aí nos Estados Unidos, enfim. Depois ele foi aderido esse termo para as artes visuais, né? Para os elementos visuais, né? Vamos fazer um apartamento minimalismo, ou seja, com poucas tralhas, né? Com poucos objetos, um ambiente mais clean, enfim. Mas terminou migrando, né, para o campo social, né? Na verdade, o minimalismo ele obedece a mesma onda de movimentos contra a cultura, né? Aí a gente lembra do movimento hippie, movimento punk. Por que movimento contra a cultura? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista que constantemente nos bombardeia dizendo que você precisa ter para ser feliz, você precisa comprar para ser feliz, você precisa acumular, você precisa disso tudo para ostentar, para dizer que você é de determinada classe social, para dizer que você é bem sucedido. Só que isso traz consigo várias, como é que eu posso dizer, várias consequências. Para começar, ambiental. Veja, tem brinquedos que eu não vou dizer o nome, que tá na moda, principalmente entre as meninas, que na verdade esse brinquedo que é um grande segredo, quando você compra ele, começa a tirar para adivinhar quais são as peças que vêm, quando você olha, tá uma montanha de lixo de plástico. A pergunta é: esse brinquedo realmente precisaria ter essa embalagem tão sofisticada com tanto plástico, tanto papel? Veja, essa é a pergunta, né? Mas na verdade o minimalismo ele vem com uma filosofia de vida. A gente tem aí o grupo vegano, né? Outras, outros grupos também. E ele veio, né, nessa nova proposta, né? Proposta de quê? De ter uma vida menos complicada, de ter uma vida com mais significado. Não é ter, é ser. Entende? E aí, nessa filosofia de vida, né, existem alguns elementos importantes, né, defendidos pelos adeptos do minimalismo. Por exemplo, fazer produtos biodegradáveis para cuidar da casa e do corpo. Então, buscar elementos menos agressivos, substâncias menos agressivas ao corpo, né, ao meio ambiente. Repensar sua relação com o consumo, né? Se, como eu falei, somos bombardeados por tanto consumismo, a pergunta é: o,
esse relógio que eu quero comprar é realmente necessário? Esse livro que eu tenho mania de comprar toda vez que eu entro na livraria e não leio, realmente vou ler? Ele é necessário por um momento, senão eu coloco stand-by. Vocês estão entendendo mais ou menos a filosofia? É simplificar, é diminuir o consumismo. Que o consumismo desenfreado, ele termina causando males emocionais e também econômicos, principalmente para aqueles que não precisam ou não têm tantos recursos assim. Outro critério também interessante é aprender maneiras de descartar, né? Descartar, reaproveitar. Por isso existe um termo muito interessante, né? Que é o destralhamento, ou seja, tira toda a tralha que te atrapalha. E isso é muito bom para vocês que talvez eu esteja falando para alguém que o quarto tá uma bagunça, tem tanta coisa, tanta joia, objeto, enfim, lembrancinha, coisa que você guarda, parece mais um lixão o teu armário, né? Ou a tua escrivaninha. Então assim, meu irmão, começa a praticar o destralhamento. Faz um levantamento de toda a tralha que você tem e joga fora, descarta, né? De forma que respeite o meu ambiente. Eu tenho certeza que seu pai, sua mãe, se ouvir estas palavras, vai elogiar, vai mandar até um prêmio de um milhão de reais para mim, esse professor, e assim por esse conselho. Então assim a gente começa aos poucos, né? Então tá na vibe aí da gente viver com o mínimo possível, né? E aí cuidar de si de modo preventivo e natural. Então assim, uma das prerrogativas do movimento minimalista é cuidar de si, né? Por exemplo, não preciso ter tanta roupa, mas a roupa que eu compro, ela precisa ser confortável, ela tem que ter funcionalidade, né? O sapato que eu uso, né? Os celulares, em vez de celulares, eu só preciso de um, para que tantos, né? E se ele me serve, para que eu tenho que trocar pelo modelo mais top das galáxias? Então assim, o minimalismo ele surge como uma proposta de vida. Não estou dizendo que eu concordo plenamente com ele, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo para vocês que existe essa filosofia para que vocês possam entender, né? E dentro dessa filosofia e ideologia tem muita coisa que nós concordamos, cá entre nós, não é verdade? A gente precisa mudar nossos hábitos em relação às coisas e às pessoas, né? A gente precisa cuidar desse planeta, né? Em uma das aulas aí vocês devem ter presenciado essa preocupação do homem é ir a Marte. E veja, para que ir a Marte se eu não tomo conta do meu planeta lindo e maravilhoso, Terra Azul, né? A nossa casa. Então a gente precisa se preocupar sim, né? E aí eu faço um apelo para vocês, aproveitando essa aula, que é uma aula de conhecimento ao mesmo tempo de conscientização. O que vocês podem fazer para tornar esse planeta melhor do ponto de vista ambiental? Não é verdade? Por exemplo, você pode começar tirando do seu quarto aquilo que não presta, ou aquilo que presta, mas que você não usa. Você poderia doar para alguém um brinquedo, um livro, para aquele livro que está encostado lá cheio de traços, você poderia dar para outra pessoa, né? Que ela vai aumentar o conhecimento dela. Pega um brinquedo bom, dá para quem necessita, né? Aquelas roupas maravilhosas que você guarda, imaginando que um dia vai precisar, que um dia talvez no universo, lá no final, possa usar aquela calça, só que aquela calça você tem tantas, e essa calça para você é algo que não é tão importante, mas essa calça pode se tornar a única roupa que uma pessoa pode ter nesse exato momento. Então a gente precisa desapegar mais. A gente está muito contaminado pelo consumismo. E aí vem
essa onda minimalista, né? Até é chique, né? Porque se você mora numa casa que não tem tanta coisa e talvez você fique constrangido, só é você dizer, não é porque minha família é minimalista. A gente gosta de um ambiente clean e a gente não é tão consumista assim não, sabe? Aí fica uma coisa mais chique. Mas faça uma análise. O que você pode fazer para que o seu ambiente, né, seja mais clean, né? De que maneira você pode contribuir para um meio ambiente mais sadio, diminuir a quantidade de lixo que nós produzimos. Fica a dica e foi um prazer falar desse assunto com vocês, porque com certeza é um assunto que não é falado, não é encontrado tão fácil. E aí fica a dica para vocês pesquisarem, né? Pesquisa, faz uma crítica e aí você retém, tira o que é bom, o que é viável, o que não é, mas acho que a gente precisa mudar um pouco nossa atitude como ser humano, como cidadão, né? E principalmente como filhos de Deus. Isso eu tenho certeza que nós precisamos, tá bom? A gente se encontra em outra tutoria, tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima. Beleza.